Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou a tia Natália e nesse canal você encontra dicas para o trabalho no departamento infantil. No vídeo de hoje, nós precisamos conversar sobre as crianças cristãs nas festas de Halloween. Eu preciso confessar que essa preocupação com as crianças em festejos de Halloween é bem recente. Afinal, isso vem muito da cultura norte-americana e nós tínhamos acesso a isso através dos filmes e não era uma festa tão popular aqui no Brasil. No entanto, com o advento da internet, TikToks, Instagrams, etc., a festa tem se popularizado e isso tem chegado aqui no nosso país também de uma maneira muito forte. Então é comum que isso apareça agora nos festejos de colégio, nas festinhas de cursos e até em aniversário infantil. O Halloween tem chegado perto da nossa cultura e qual é o problema de tudo isso? Ter as nossas crianças cristãs nesse festejo é algo que nós enxergamos como um grande perigo espiritual. Não somente para as crianças cristãs, mas para todas as crianças. Mas nós falamos daquelas que nós podemos ali trazer e que vivem sob a doutrina que nós ensinamos. Historicamente, se acredita que essa festa tenha tido seu surgimento nos festejos de outono celtas, em que se faziam as festas de outono, comemorando as suas colheitas e também tendo ali um dia de homenagens e oferendas para o Deus Sol, para os deuses da própria natureza e para os druidas, que eram chamados os seus guias espirituais. Segundo a crença celta, no dia 31 de outubro marcava-se a passagem de ano, como também era o dia de fragilidade do véu que separava o mundo dos vivos e dos mortos. Segundo eles, nesse dia, os mortos eram permitidos atravessar esse véu e vir para o mundo dos vivos. E nesse mundo dos vivos visitar os seus parentes e receber desses parentes oferendas em comidas que marcariam a paz entre os dois mundos. Sem as oferendas, os espíritos poderiam trazer o tormento para as pessoas. Será que não tem a ver com o que nós ouvimos hoje dos doces ou travessuras? Segundo a história, alguns espíritos malignos também se aproveitavam desse momento para que pudessem vir atormentar o mundo dos vivos. E por isso, para enganar esses espíritos, muitas pessoas colocavam capas pretas e máscaras para que não fossem percebidos por eles. Além das máscaras, haviam também as fogueiras ou lanternas acesas, que lembram bastante as abóboras que recebem uma vela dentro hoje. Essas lanternas serviam primeiro para cultuar ao Deus Sol e segundo para que pudesse afugentar esses espíritos de longe da população. Com o passar dos anos, a igreja até tentou cristianizar essa festa, como uma forma de trazer o público para perto da igreja e catequizar esses pagãos, catequizar as pessoas que não eram da fé católica. E aí aproximou-se do Dia de Todos os Santos, colocado como sendo o dia 1º de novembro. Nesse Dia de Todos os Santos, a igreja trazia algumas características do Halloween para esse Dia de Todos os Santos, como um dia de busca por proteção desses espíritos, buscando a ajuda de todos os santos. A igreja, em vez de simplesmente tentar acabar com o festejo ou de criar um novo festejo, tentou ressignificar as práticas que já vinham da antiga comemoração. Os celtas tinham o costume de ir de portas em portas, reunir-se entre si para que pudessem arrecadar o dinheiro de fazer o festejo. Quando a igreja assume esse festejo, ela traz um novo significado. As pessoas indo de porta em porta, fazendo rezas e orações e buscando ali ofertas que livrassem almas dos purgatórios. Seria uma boa dica para falar sobre a reforma protestante, não é? Segundo, as luzes que antes serviam para afugentar esses espíritos malignos, agora têm um novo significado de atrair a luz para si, a luz divina. Então nada mudou, só os significados das práticas que agora eram diferentes. Hoje em dia, o festejo é amplamente divulgado pela internet e as festas à fantasia incluem aranhas, caveiras, bruxas, magos, todo tipo de feitiçaria, decorações muito pautadas nessas questões, muito sangue, teias de aranha e todo aquele terror que nós já conhecemos. A própria história do Halloween já nos mostra que isso não é coisa para crente. Afinal, nós servimos a um Deus que é um Deus de vida, um Deus de luz, e isso não é uma prática que deve ser cultuada
pelas pessoas que são da luz. Nós somos da luz, nós temos um Deus que é luz, nós temos um Deus que a sua glória sobrepõe-se à luz do próprio sol. Para que iremos nós nos misturar com aqueles que cultuam as trevas? Nós temos um Deus que nos garante vida e vida em abundância. Nós não devemos nos alegrar com as festas que cultuam a espíritos mortos. Não devemos nos alegrar com festas que cultuam práticas que trazem tudo aquilo que nós abominamos. Nós não servimos a um Deus de violência, nós não servimos a um Deus de ódio, nós não servimos a um Deus que traz para nós alegria em ser atormentado. Pelo contrário, o Senhor tem para nós uma vida de liberdade que nós só alcançamos em Cristo. Festa das trevas não é lugar para crente da luz. Festa com espíritos malignos não é lugar para crente cheio do Espírito Santo. Se a sua criança tem vontade de ir para essa festinha, mostra esse vídeo para ele. Lugar de crente é lugar de alegria, lugar de vida, lugar de cores, lugar de felicidade. As trevas não são parte da nossa vida. O Senhor nos libertou. Magia, ocultismo, feitiçaria não são brinquedos de criança. São muitas crianças que acham bonitinha a festa e se travestem ali com muito sangue, com dentes de vampiro, com muitas imagens ali que nós sabemos que não cultuam aquilo que vem do céu. E são essas mesmas crianças que depois estão nas igrejas chorando, apavoradas, aterrorizadas, com medo, porque nós permitimos que elas brincassem com aquilo que não é brinquedo. Na verdade que nós servimos, os ossos secos, eles recebem uma palavra de vida e se tornam um exército forte diante do Senhor. Na nossa verdade, onde antes havia trevas, as escamas caem dos olhos e agora a luz do Evangelho ilumina a nossa vida. Nós aprendemos e ensinamos às nossas crianças que o caminho para o céu se chama Jesus e que nós devemos buscá-lo enquanto se pode achar. A nossa história se constrói em vida, por isso nossa cultura, nossa fé não cultua os mortos. O único morto que mereceu culto foi aquele que um dia venceu a morte, morreu e ressuscitou e está sentado lá na destra do nosso Pai. Monstro, sangue, vampiro, ocultismo, isso não faz parte de uma infância saudável, muito menos de um discipulado cristão em que as crianças aprendem o caminho para o céu e a lâmpada que guia o nosso caminho. Nossas crianças precisam estar pautadas em histórias de vida, de cura, de milagre, de amor, não de trevas. Nós não devemos abrir espaço para que as nossas crianças venham cultuar, se alegrar, achar bonito e começar a se aproximar das coisas que são espirituais e que não vêm do céu. Se nós pararmos para pensar sobre as questões midiáticas, são muitos os filmes que normalizam essas questões. Filmes como Viva a Vida é uma Festa, Dia dos Mortos, Hotel Transilvânia, brincam com esses seres, com bruxas, com monstros, com vampiros, com Dia de Mortos, com passagem entre mundos, normalizando isso na mente da criança. Enquanto nós sabemos que isso alimenta nelas princípios totalmente diferentes daqueles que nós ensinamos em casa, na salinha, na escola dominical. Talvez o seu filho relute e queira participar, mas você, como um cristão, tem a autoridade vinda de Deus e dada ali pela maternidade, pela paternidade, de dizer não, não é bom para você e por isso você não vai participar. Nem que nesse dia você procure outra ocupação para a criança, vai comer um sorvete no shopping com ela, mas não permita que as crianças se aproximem daquilo que distancia elas de Deus. Eu espero que esse vídeo fique como uma lição para você, que você pare, reflita, pense um pouco. Nós estamos em um tempo que se fala tanto sobre defender a infância, vamos começar a defender a infância também nas pequenas decisões que nós tomamos para que as nossas crianças não venham errar o único caminho que conduz ao céu, que é Jesus, amém? Para que o nosso Deus ele venha ser glorificado e para que as nossas crianças venham sentir-se amadas, cuidadas e protegidas pelo amor que vem de Deus e que é refletido através de nós na vida delas, amém? Que Deus abençoe.